Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Sem Jesus, sem a presença dele, não temos nada. Amém, irmãos? Eu vou te convidar a sentar. E eu me chamo Eduardo, sou cristão, tenho sido amado por Jesus, mas estou em restauração. Tenho lutas, tenho lutado contra a raiva, murmuração, egoísmo, outros desafios mais. E, irmãos, estou feliz de poder compartilhar com vocês algo que Jesus já vem falando comigo há algum tempo. Foi assunto essa semana lá em casa, como a Tati falou, né? E eu quero te convidar a gente refletir sobre algo bem importante, que eu tenho certeza que vai ser fundamental para nós como igreja, a partir de agora. Jesus quer nos falar sobre isso. Sabe, irmãos, que tem umas certezas em nossas vidas. Nós nos alegramos muito quando recebemos presentes, quando recebemos graças de Jesus, quando recebemos coisas boas do Senhor. Mas a palavra de Deus diz que existem alegrias maiores do que essa. Existem felicidades maiores do que essa. E é sobre isso que eu queria que nós conversássemos hoje. O título de hoje é generosidade. Mas não só generosidade, generosidade que cresce, crescente. Esse é o convite de Jesus para mim e para ti. Que nós sejamos imitadores dele numa generosidade que cresce, crescente. A Tati já trouxe algumas definições de generosidade. Eu trouxe aqui mais uma que tem um elemento muito importante que a gente não pode esquecer. A generosidade é agir com bondade, dar coisas boas, sacrificando a si mesmo. A generosidade tem um elemento de sacrifício, de que parece que estamos perdendo algo, porque para nós estarmos ajudando alguém com nossa energia, com nosso tempo, com nossas emoções, com nossos recursos financeiros, parece que nós estamos perdendo algo, mas na verdade nós estamos investindo para experimentar alegrias muito maiores do que se nós estivéssemos recebendo alguma coisa. E a primeira verdade que eu queria que nós guardássemos hoje é que a generosidade traz as maiores felicidades. É interessante como Jesus disse isso literalmente. E o apóstolo Paulo trouxe essa frase de Jesus lá em Atos 20. E é o primeiro texto que eu queria que a gente lesse. Atos 20, 35. Paulo diz o seguinte, escreveu: em tudo o que fiz, mostrei a vocês que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade em dar do que em receber. E, meus irmãos, nós precisamos ter uma fome de experimentar essas felicidades maiores que Jesus tem para nós, que vem de doar, que vem de abençoar pessoas, que vem de nós estarmos sendo generosos. E eu tenho certeza, irmãos, que grandes coisas estão reservadas para nós à medida que a gente vai crescendo na generosidade, crescendo em ajudar pessoas, envolvendo sacrifício pessoal, sim, mas que depois traz frutos inigualáveis. Então, irmãos, esse é o desafio para nós. Jesus nos orienta a nós sermos generosos. E eu queria que nós lêssemos alguns versículos do capítulo 14 de Lucas. Nesse capítulo, Jesus usou a metáfora do banquete, e ele falou de diferentes formas sobre dar um banquete, dar um almoço, ou dar uma janta. E ele disse várias lições, ensinou várias lições através de banquetes. E eu queria ler contigo, então, a partir do versículo 12, o seguinte: então Jesus disse ao que o tinha convidado: quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. Mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos. Feliz será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Irmãos, olha o que Jesus está dizendo aqui. Ele está dizendo: eu queria te ensinar algo. Você deveria priorizar
Jesus não está dizendo, se nós olhamos o contexto todo da Bíblia, Jesus não está dizendo que você não deve mais convidar teus parentes, abençoar a tua família, se dedicar àqueles que te amam. Não, mas ele está dizendo que você deveria crescer cada vez mais na direção de priorizar aquelas pessoas que não podem te dar nada em troca. Que você precisa ter mais planos nessa direção do que na direção daqueles que podem te dar alguma coisa em troca. Em resumo, irmãos, ele está dizendo, procurem esquecer as recompensas aqui da terra e fazer algo que vai ser recompensado pelo Senhor. Porque ele disse, quando tu fizer para alguém que não pode te recompensar, você pode ter uma certeza, eu vou te recompensar. Lá na ressurreição, eu vou te recompensar. Mas, irmãos, esse texto fala sobre a recompensa lá no céu, mas outros textos falam sobre a recompensa que já vem agora, nessa vida, que já vem agora aqui na terra. Então nós precisamos muito, irmãos, entender dessa generosidade que talvez nos leve a ficar com menos recompensas aqui na terra, menos patrimônio, menos bens, menos aplausos, menos premiação, menos reconhecimento aqui na terra, mas nós vamos ganhando lugares mais altos no reino de Deus, no invisível de Deus, e nós estamos com olhos mais lá na eternidade do que aqui na terra. Nós podemos viver grandes coisas, nós podemos viver o sobrenatural de Deus sobre nós. Mas requer esse sacrifício, o sacrifício de eu deixar coisas dessa terra um pouco mais de lado. Segunda verdade que eu queria que a gente guardasse é o que está dizendo nesse texto, que a generosidade traz recompensa de Jesus, patrimônio espiritual. O texto disse, feliz será você, porque vai vir recompensa para ti, eu vou te dar recompensa. Agora, talvez essa recompensa venha lá na eternidade, mas nós vemos que outros textos dizem que você já vai ter recompensa espiritual hoje, recompensa aqui nessa vida. Recentemente eu conheci um casal, um pastor e a sua esposa, e eles me contaram que eles andam sem aliança, né? E nós perguntamos por quê, né? Por que vocês andam sem uma aliança? E ele perguntou, anos atrás, nossa igreja estava com uma obra e nós estávamos sem dinheiro para terminar a obra. Mas nós já tínhamos nos comprometido com a finalização da obra, então nós precisávamos, e aí nós oramos e entendemos de Jesus de vender nossos anéis, nossas alianças, para pagar aquela obra. Então já faz alguns anos que a gente não usa aliança. Um irmão aqui da Passo da Areia, há umas 2 semanas atrás, soube dessa história e decidiu, eu vou comprar as alianças para eles. E ele comprou 2 alianças, e não qualquer aliança, alianças boas, e doou para eles. E fez questão de que ninguém soubesse quem estava fazendo. Eles que ganharam os anéis não sabem quem doou, porque ele entendeu. Agora, a gente fica pensando assim, mas esse cara, quanto que ele gastou nessas alianças aí? Né? Podia ter investido na família dele, podia ter feito algum passeio, alguma coisa para ele, podia ter usado para ele, para a família dele. Pois é aquela coisa que parece prejuízo, parece um sacrifício para abençoar alguém, uma generosidade na vida de alguém, que ele fez questão, eu não quero ser recompensado por isso, eu não quero que eles possam me dar alguma coisa de volta, eu não quero nem que fiquem sabendo que fui eu. Irmãos, é sobre isso que esse texto está falando, é sobre isso que Jesus está nos encorajando a viver hoje, a vivermos maior generosidade. Crescer em generosidade, queria que tu guardasse essa frase, é crescer em felicidade. Crescer em generosidade é crescer em felicidade. Irmãos, o favor de Deus vem sobre as pessoas que são generosas. Como o texto diz, feliz será você se você estiver fazendo coisas que ninguém vai poder te recompensar, esperando só a recompensa que vem de Jesus. Agora, irmãos, uma coisa importante da gente saber sobre a recompensa que vem de Jesus é que você não pode fazer alguma coisa dizendo para Jesus o que ele tem que te dar em troca. Você não pode fazer uma coisa, Jesus, olha só, estou abençoando fulano de tal aqui, mas eu quero aquele emprego lá, hein? Eu quero aquele... Jesus, estou fazendo isso aqui para a igreja, mas eu quero que tu me dê o carro aquele lá, eu quero que... Irmãos, essa barganha, na verdade, vai te afastar de Jesus.
vai te afastar de Jesus. Não dá para fazer aqui pedindo Jesus isso. Mas você deve fazer as coisas entendendo, olha, o que eu estou fazendo aqui, Jesus está vendo. E Ele garante que Ele é recompensador dos que o buscam. Que quando eu faço para alguém sem esperar recompensa, eu recebo recompensa de Deus. Recebo recompensa espiritual da parte dele. Então você deve fazer com esse pensamento, de ser recompensado por Jesus. Só que você não sabe qual é a recompensa. Você não sabe o que vai acontecer, qual é a direção, qual é a vontade dele para ti. Outra verdade, irmãos, importante, que a gente precisa guardar com a gente, que nesse mesmo texto de Lucas a gente aprende sobre generosidade, é que a generosidade envolve ocupar os últimos lugares e estar bem com isso. Irmãos, o texto diz para nós que à medida que a gente vai avançando na generosidade, a gente vai cada vez ficando mais despreocupado com os maiores lugares aqui nessa terra. Se eu vou ser reconhecido, se vão me agradecer, se eu vou ser premiado, se eu vou ter mais dinheiro, se eu vou ter mais patrimônio, se eu vou lucrar com isso, cada vez eu fico mais preocupado em ver as pessoas indo mais longe. Porque Jesus, Ele está no controle das coisas. E Ele pediu para que eu olhasse mais para Deus, depois para as pessoas, terceiro lugar para mim. E quando eu começo a crescer nessa coisa de ocupar os últimos lugares... Agora, irmãos, vamos ler um texto aqui de Lucas 14, versículo 8 em diante. Diz assim: quando alguém o convidar para um banquete de casamento, Jesus estava olhando, olha só, vou contar, eu estou pulando uma parte do texto, tá? O que vem antes é o seguinte: Jesus foi convidado para um banquete, e aí Jesus está dando uma olhada lá, como é que as pessoas se comportam, e ele está vendo que tem uma certa disputa pelos melhores lugares lá. E aí Jesus fica olhando que todo mundo queria os melhores lugares, e ele diz isso: quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e dirá: dê o lugar a esse. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que, quando vier aquele que o convidou, diga: amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados, pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Agora, irmãos, nós vimos no texto que veio a seguir que esse ser exaltado pode ser que seja só lá depois da ressurreição. Então, significa o seguinte, irmãos, que nós não vamos ocupar os últimos lugares pensando, vou ocupar o último lugar aqui, porque daí Deus vai me levar lá para os primeiros. Né? Eu estou ocupando o último aqui só porque eu quero mesmo é o primeiro. Né? Irmãos, então precisa estar essa generosidade de querer ver os outros melhores. Os outros melhores. E pode ser que eu fique sempre aqui pelos últimos lugares. E o coração precisa estar no último lugar. Porque, irmãos, não dá para eu sentar no último lugar e aí o beiço está lá no primeiro, lá, né? Porque o cara está ali contrariado, ali, não tem que ficar aqui no onde, ninguém me agradece, ninguém me reconhece, ninguém me convida mais para frente, né? Eu faço as coisas pelos outros e ninguém, né, me exalta, ninguém me aplaude, ninguém me chama, né, para me honrar, né? Então não adianta tu estar no último lugar e teu coração não está, tu está querendo ser exaltado, né? Agora, também não adianta tu sentar no último lugar e tu sair depois dizendo: viram como eu sento nos últimos lugares, hein? Vocês deveriam me aplaudir por isso, hein? Né? A pessoa sai dizendo: viu como eu sou generoso, né? Viu como eu ajudo as pessoas, né? Então, na verdade, tu tá querendo os primeiros lugares. Tu foi lá para o último só para, né, ganhar alguns aplausos. E, irmãos, é sério, porque Jesus diz lá em Mateus, no começo do capítulo de Mateus, que se você fizer algo para ser aplaudido, os aplausos são a tua recompensa. Agora, se tu fizer para Jesus, então tu vai receber a recompensa de Jesus. Irmãos, nós precisamos muito entender esse princípio de ocupar os últimos lugares e aqui na terra talvez não ir muito longe, mas ficar feliz e se contentar com o fato de ter ajudado outras pessoas. Eu ouvi a expressão de um professor meu, que eu nunca mais me esqueci, que ele disse: eu fiquei feliz de ter empurrado o barco deles. Porque ele estava falando, por exemplo, sobre um filho que estava
trabalhando com o responsável pelos originais da Bíblia, os manuscritos do Mar Morto. E ele estava dizendo, eu estou feliz por onde ele chegou, eu não cheguei lá. Mas eu estou feliz porque eu empurrei o barco dele. Eu fiquei na praia, mas ele navegou longe. E aí, meus irmãos, nós precisamos então ter essa alegria de poder abençoar alguém, de poder empurrar o barco de alguém, além da nossa família. Porque às vezes a gente tem esse sentimento com relação à nossa família. Nós precisamos ir além, irmãos. Esse sentimento precisa se estender para outras pessoas. Agora, o interessante disso é que nós temos uma certeza, irmãos. Nós vamos experimentar as maiores felicidades que existem se a gente fizer isso. As maiores felicidades que existem. Mas, Eduardo, eu não vou ganhar mais dinheiro, eu não vou ganhar mais honra, não vou ganhar mais aplausos aqui nessa terra. Talvez não, talvez tu perca mais de tudo isso. Mas Jesus está nos convidando a experimentar a alegria que vem dele quando a gente é generoso com outras pessoas. Quando a gente quer empurrar de fato o barco e ver os outros indo mais longe. E, irmãos, é desafio, porque isso não tem nada a ver com a nossa natureza. Isso não tem nada a ver com a nossa cultura. Nossa cultura é do salve-se quem puder. Faz o teu e azar dos outros. É uma contracultura, o que Jesus ensinou e ensina. Mas nós experimentaremos alegrias muito grandes, à medida que a gente cresce na generosidade. Quero também ler um outro texto de Lucas 14, e a próxima verdade é a seguinte: a gente precisa ser generoso, só que, irmãos, ser generoso não é simplesmente tu entender, eu preciso ajudar os outros. E agora tu sai assim, ajudando quem te dá na telha, tu dá e dá e dá e dá. Tem pessoas que botam a família em endividamento, loucura total, se perde, porque dá, sou generoso, né? Isso não é ser generoso, irmãos. Ser generoso é você ser dirigido por Jesus, o auge da generosidade está em você submeter o que você tem a Jesus. Você ouvir Jesus sobre o que você tem que fazer, sobre como você tem que agir, até onde você tem que agir. E aí a gente tem que estar se preparando, porque Jesus é aquele treinador que quer te levar a novos níveis, a novos limites, a superar as tuas limitações. Então nós precisamos ouvir Jesus, não da nossa cabeça fazer o que a gente acha, porque isso pode causar resultados ruins para nós. Nós precisamos mesmo ouvir Jesus. É entender, porque se eu for ajudar pessoas sem a ajuda de Jesus, eu vou me sobrecarregar. Se eu for ajudar as pessoas emocionalmente, eu vou me sobrecarregar nas minhas emoções. Se eu for ajudar pessoas gastando tempo e etc., eu vou ficar sem agenda, vou enlouquecer. Nós precisamos da direção de Jesus para ajudar pessoas, em qualquer área. Para sermos generosos, nós precisamos dele. Lucas 14, também, mesmo capítulo, verso 16 em diante, diz assim, Jesus respondeu, certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou o seu servo para dizer aos que haviam sido convidados, venham, pois tudo está pronto. Então ele está falando sobre um banquete e aqui o anfitrião, o dono do banquete, é Deus. E ele está dizendo que mandou convidar algumas pessoas, está tudo pronto. E aí as pessoas começaram a dar algumas respostas. A primeira resposta foi assim, mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse, acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse, acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse, acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo, vá rapidamente para as ruas e os becos da cidade, traga os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos. Irmãos, esse texto está falando sobre nós sermos convidados por Jesus a viver algo com Ele. Agora é interessante que as pessoas que foram convidadas começaram a dar algumas respostas do porquê não podiam ir até o que Jesus estava convidando eles a viverem ou a fazerem. A verdade que vai aparecer agora ali é uma que eu já tinha citado, que é toda a direção de Jesus é da maior generosidade que existe. Então, para ser generoso, eu preciso simplesmente seguir a direção que Jesus tem para mim.
Então, se eu quero ser generoso com a minha família, com as pessoas, eu seguindo a agenda de Jesus, essa é a melhor forma de fazer isso. Agora, o que acontece nesse texto, irmãos? Ele está falando ali sobre pessoas que deram 3 respostas, e as 3 estavam erradas para o convite de Jesus. Jesus convidou, eu tenho uma coisa para vocês aqui, uma agenda para vocês aqui. O primeiro respondeu, eu tenho que ir lá ver uma propriedade, um bem material que eu comprei, não vou poder ir. Resposta errada. Depois, outra resposta errada, eu vou ter que ir lá ver umas juntas de bois lá, um negócio lá que eu tenho de produção lá, tenho que ir lá ver meus negócios, tenho que tratar com meus negócios. E a resposta também foi errada, porque Jesus tinha uma outra agenda mais importante que os negócios. E o terceiro diz, olha, não vou poder ir na tua agenda, Jesus, porque eu tenho que cuidar da minha família, recém-casei, tenho que cuidar aqui das coisas da minha família. E segundo o texto, a resposta também foi errada. Então, irmãos, nós precisamos entender que nós temos sim que cuidar dos nossos bens materiais, cuidar dos nossos negócios, do nosso emprego, nós temos que cuidar da nossa família, mas nós precisamos de direção de Jesus para fazer isso, para que essas coisas não tomem o lugar de Deus, porque daí vai ser prejuízo em todas essas áreas. Eu não vou prosperar em nenhuma dessas áreas, porque eu estou decidindo simplesmente pela minha força e não pela direção de Jesus. Então a gente tem que ter esse cuidado, porque muitas vezes Jesus está dizendo, vai para lá, doa isso para o fulano. E a gente está pensando, não, isso aí não vai ser bom para os meus negócios, isso não vai ser bom, eu não vou poder fazer, Jesus, tenho que trabalhar hoje. Não vou poder fazer, Jesus, tenho que cuidar da minha família hoje. E Jesus está dizendo lá, cara, se tu não me obedecer, a tua família sai prejudicada, tudo na tua vida sai prejudicado. E a gente precisa então ter esse entendimento, que às vezes eu vou cuidar do meu emprego, vou cuidar dos meus negócios, vou cuidar da minha família, é a resposta errada. A resposta que Jesus tem é a resposta certa. A direção que Jesus tem para mim, então nós estamos atentos ao que Jesus tem para nós. Os bens materiais, a família, tudo que eu tenho, devem ser submetidos à vontade de Jesus, ao que Jesus está dizendo para eu fazer. Interessante que o capítulo também fala, a partir do versículo 25, logo depois, o seguinte, uma grande multidão ia acompanhando Jesus, este voltando-se para ela, disse, se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Ele disse, mãe, pai, filho, tua própria vida, se você colocar na frente de mim, significa que você não está conseguindo ser meu discípulo. E irmãos, qual que é a conclusão de tudo isso que a gente tira? A conclusão é que o bem maior que eu posso fazer para minha família, para mim, é colocar Jesus em primeiro e ser dirigido por Ele. Então, se Jesus está me chamando para algo e eu acho, tenho que cuidar da minha família, errado, se tu for para onde Jesus está dizendo, aí é que tu vai cuidar melhor da tua família. Às vezes a gente acha que sabe mais do que Deus, irmãos. Nós precisamos ouvir Jesus e entender como Ele quer que a gente administre as coisas. E exatamente isso Ele está trazendo aqui. Ele está dizendo, cuidado com as tuas decisões, porque as coisas que parecem boas, na verdade, estão te afastando do bem de verdade, que é a minha direção para ti. Minha direção para os teus bens, minha direção para a tua família, minha direção para a tua vida. Então lembra que eu sei melhor como administrar teu tempo, tua agenda. E essa conexão com Jesus, então, é que vai nos levar para crescer em todas as etapas, a todas as áreas, inclusive a generosidade, inclusive a felicidade que vem com a generosidade. O texto continua, lá no versículo 28, dizendo assim, ó, é interessante, irmãos, como esse texto aqui, eu já vi ele sendo usado sempre da forma mais superficial dele, assim. Mas esse texto ele tem uma profundidade quando tu lê ele todo o contexto. Ele traz 2 dicas de Jesus que parecem dicas de negócio e de guerra. Mas o final dá o entendimento do porquê ele falou. Então vamos ler. A primeira dica é sobre uma torre. Ele diz, qual de vocês que quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Pois se lançar o alicerce, não for capaz de terminá-la,
todos os que a virem rirão dele, dizendo: esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Então ele deu uma dica: olha, quando for construir algo, tu calcula primeiro o quanto vai gastar, porque senão tu vai ter que parar na metade e vai ser um fracasso. Beleza. Depois, qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, pedirá um acordo de paz. Aí, então, uma dica sobre guerra, ele dizendo: olha, se o rei for para uma guerra, é melhor ele avaliar se o exército dele é suficiente, o poder que ele tem é suficiente para vencer, senão ele tem que tentar fugir da guerra. Parece que os dois textos têm só essa aplicação de fazer cálculo, de ser cauteloso, mas a aplicação final vem agora. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Sabe o que Jesus estava dizendo com aqueles textos anteriores? Ele estava dizendo assim: quero que vocês avaliem bem tudo que vocês têm. Avaliem bem o que vocês têm. Porque eu estou chamando vocês para submeterem tudo o que vocês têm. Calculem bem o que vocês têm. Porque eu estou chamando vocês para submeterem tudo o que vocês têm à minha direção, a mim. E aí vocês vão conseguir ser meus discípulos. É isso, irmãos. Ser discípulo de Cristo é submeter tudo a Ele, tendo a certeza de que isso vai ser a melhor forma de administrar o que eu tenho. De administrar bens, família, tudo. Ele falou, o texto falou sobre família, falou sobre a própria vida, falou sobre bens materiais. Então, tudo eu preciso entender como Jesus está dirigindo para administrar. Tudo que eu tenho disponível para Jesus. Conheci um jovem missionário e ele compartilhou, eu conheci ele, estava longe da terra dele, ele compartilhou que ele tinha decidido viver só para pregar o evangelho, pelo menos por um tempo, e ele, na época, recebia a remuneração equivalente a um pouco mais que meio salário mínimo por mês. Essa era a remuneração dele. Daí a IBPA decidiu dar uma oferta para ele, uma oferta generosa para ele. Sabe o que ele fez com essa oferta? Ele fez duas coisas. Ele agradeceu pela oferta que nós tínhamos dado, e na mesma palavra de agradecimento que ele deu, ele disse: isso vai ser útil para ajudar outras pessoas. Como assim? Alguém diria, né? Como assim? Eu ganho tão pouco, isso aí é para ti, como tu vai dividir? Não pode dividir, tem que pensar em ti, tem que pensar... Mas, irmãos, esse é o sentimento que Jesus esperava que todos nós tivéssemos. Que tudo que viesse à nossa mão, a gente tivesse um pensamento de gratidão a Deus e ao mesmo tempo de pensar: com quem eu posso repartir? Com quem Jesus quer que eu reparta isso? Como Jesus quer que eu use isso? Esse é o sentimento que Jesus espera que a gente tenha. E, irmãos, esse tema de generosidade precisa passar pelo dinheiro. Tá, mas por que passar pelo dinheiro? Porque o dinheiro é um assunto muito importante na Bíblia. O dinheiro aparece 2.000 vezes, mais de 2.000 vezes na Bíblia. Porque é um assunto muito importante para nós, para a nossa espiritualidade. E eu vou explicar por quê. Tem aquelas pessoas que brincam, né, que algumas pessoas, quando são batizadas e seguram a carteira fora da água, né? Porque, irmãos, a Bíblia disse de diferentes formas que o dinheiro é aquele que mais compete contra Jesus pelo meu coração. De diferentes formas a Bíblia diz isso. Lá em Mateus 6, Jesus disse que nós precisávamos investir nos tesouros do céu, não nos preocuparmos com os tesouros da terra, e depois ele disse: porque não dá para servir a Deus e ao dinheiro. Vocês podem se perder e seguir a um Deus falso, seguindo ao dinheiro. Outro texto é o apóstolo Paulo falando em Efésios 5 e Colossenses 3, que o amor ao dinheiro é idolatria, é você ter um outro Deus. E por fim, eu me lembrei do texto de Paulo, lá em 1 Timóteo 6,10,
que diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, irmãos, essa questão do dinheiro é muito importante para nós. Muito importante para nós. E nós precisamos levar ela a sério. O dinheiro vai competir contra Jesus pelo nosso coração. E a gente tem que mostrar quem é que manda, que é Jesus e não os bens materiais. E a generosidade, então, vai entrar como uma ferramenta para isso. Nós submetermos nosso dinheiro a Jesus é a forma de mostrar quem é o Deus da nossa vida. Submetermos à vontade de Jesus e de maneira sincera, porque às vezes a gente acha que Jesus está fazendo nessa direção e Ele está fazendo em outra. Então, de maneira sincera, nós buscarmos. E, irmãos, um elemento que anda de mãos dadas com a generosidade é a gratidão. Nós aprendemos a sermos gratos pelo que nós temos. A comparação é péssimo para a generosidade. É o inimigo da gratidão. Eu vi um homem falar na internet esses dias uma frase que daqui a pouco eu vou repetir. Mas antes disso, ele estava nos chamando para a gente pensar sobre algumas realidades de 100 anos atrás. E eu fiz uma pesquisa sobre o Brasil, né? Porque esse homem não era brasileiro. Mas eu fiz uma pesquisa sobre o Brasil. E, irmãos, no Brasil, a nossa chuveiro quente veio do chuveiro elétrico. É uma invenção brasileira. E a gente viveu os primórdios do banho quente com chuveiro elétrico. Sabe quando isso começou, irmãos? Foi inventado em 1930, 100 anos atrás. Então, de 100 anos para trás, nós não tínhamos banho quente. Outra coisa, irmãos, se nós olharmos para a expectativa de vida, sabe qual era a expectativa de vida? Mas, em média, quantos anos vivia uma pessoa na década de 30 no Brasil? Entre 34 e 36 anos de idade. Sabe, um dos grandes motivos disso, sabe qual era? A mortalidade infantil. As crianças morriam com muita frequência. A gente tem aqui uma tradição, uma cultura de fazer boas festas de 1 ano de idade, né? E aí, às vezes a gente podia se perguntar, né? Mas por que a gente faz uma festa tão top assim para uma criança que tem 1 ano de idade e a criança não aproveita nada, né? A criança fica ali chorando, dizendo, me leva para casa, né? Não aguento mais esse troço, né? Mas é festa para criança. Na verdade, isso vem de uma cultura em que se celebrava que a criança tinha chegado a 1 ano de idade. Isso era uma celebração que a criança tinha sobrevivido até 1 ano de idade. A medicina avançou muito, irmãos. Na década de 50, a perspectiva de vida era 46 a 48 anos. Hoje, no Brasil, são 76 anos. 76 anos a média de anos que a pessoa vive. Tudo isso, irmãos, para falar sobre a realidade que a gente vive. Nós vivemos outro nível de informação, de entretenimento, de qualidade de vida em várias áreas. Agora, repetindo a frase que eu ouvi do homem, nós vivemos como reis. Mas muitas vezes a gente não está agradecendo por isso. A gente está se comparando e dizendo, mas eu estou mal, hein? Eu não tenho ainda tal, né? Eu ainda não fiz tal coisa. Mas eu ainda não cheguei lá. Mas eu ainda não... Não, tenho que guardar para mim aqui, porque senão eu não consigo chegar onde eu quero, né? Porque o outro já chegou, eu não cheguei, né? Comentando com o irmão essa semana, né? Eu digo, tu abre a internet, o que mais tem é cara ensinando como tu obter o primeiro 1 milhão. E daí o comentário do irmão foi assim, todo mundo tem 1 milhão, né? Todo mundo tem, né? Então parece que todo mundo tem, né? E aí só eu que não tenho, né? Todo mundo tem carrão, né? Só eu que não tenho. É mentira, irmãos. É uma comparação que nos deixa sempre na ingratidão. E para sermos generosos, irmãos, nós precisamos ser gratos. Nós precisamos valorizar o que nós temos. Precisamos agradecer ao Senhor. E isso vai nos dar capacidade de transbordar, capacidade de ouvir Jesus sobre o que fazer com o que eu já tenho, que é muita coisa. E sabe, irmãos, que eu quero encorajar vocês a fazerem um exercício que tem sido bem importante para mim. Eu já estou orando, irmãos, há meses, para que Jesus me ajude com o meu coração, me ajude com o meu egoísmo. E Jesus me ajudou a fazer um exercício bem legal, eu quero encorajar vocês a fazerem.
anotar. Eu tenho um caderninho lá que eu anoto 5 motivos pelos quais eu vou agradecer hoje. Escreva 5 motivos que você tem para agradecer hoje, todos os dias. Isso vai te desenvolver a gratidão. Desenvolver a gratidão. O discípulo de Cristo, irmãos, então, ele avalia bem o que possui e ele coloca tudo à disposição de Jesus. E como eu falei, isso exige sabedoria vinda de Deus. Não é você pegar o que você tem e sair distribuindo. Você precisa ouvir Jesus. Mas você precisa estar ouvindo e preparado para obedecer. Porque Jesus faz desafios, irmãos. E os desafios nos levam a muita felicidade, mas envolvem sacrifícios. Sabe, irmãos, que eu já vi pessoas venderem os seus bens mais valiosos financeiramente para ajudar um vizinho. Eu já vi pessoas venderem o seu próprio carro para ajudar um familiar. Eu já vi pessoas dessa igreja venderem bens muito valiosos, darem as férias, porque entenderam que Jesus tinha dirigido a dar para a igreja. Eu vi uma família dessa igreja comprar um carro 0 quilômetro e entregar para nós e dizer, é nossa doação, Jesus nos dirigiu para dar um carro para a igreja, façam o que vocês acharem melhor. Irmãos, nós precisamos ouvir Jesus. Não adianta eu também inventar uma coisa dessa se Jesus não me dirigiu. Mas é importante que nós estejamos com a generosidade desenvolvida a tal ponto que tudo que eu tenho, de fato, está submetido a Jesus. E se Ele disser faz, eu faço. E aí requer que a gente esteja ouvindo o Senhor. E eu queria passar aqui para falar sobre isso um pouco, sobre nossa participação com a igreja de Jesus. A Bíblia diz que a contribuição financeira com o sustento da obra da igreja é um mandamento de Deus para todo cristão. Então Jesus ordena, ele diz, é dever do cristão contribuir financeiramente para a obra da igreja, para a pregação do Evangelho, para a pregação do Evangelho. Isso no Antigo, no Novo Testamento, contribuir financeiramente é algo vital para a igreja. Quando Paulo explicou lá em 1 Coríntios 12 que a igreja era o corpo de Cristo, Jesus a cabeça e nós os membros, ele falou sobre os dons diferentes, as funções que os membros, os órgãos desse corpo tinham, e uma das funções é a contribuição financeira. Isso significa que se faltar esse órgão, o corpo não segue. É vital para o corpo ter a contribuição financeira. Ah, mas então é só para quem tem dom? Não, é um chamado para todos, a Bíblia deixa claro, que nós contribuamos financeiramente. E eu queria que nós estivéssemos ouvindo Jesus sobre isso, qual a nossa parte. O que Jesus está dizendo para mim? Qual a minha parte nisso? Né? Agora, uma coisa que nos traz garantia bíblica é que não vai nos faltar nada. A Bíblia garante que aquele que semeia financeiramente no reino, Jesus dá pão e dá sementes para o seu sustento. E, irmãos, em 2 Coríntios 9 diz isso. Diz que aquele que dá pão para o que come e semente para o que semeia, vai suprir as necessidades de vocês. Então, ele dá pão, o meu sustento, e ele me dá semente também, para quê? Para semear, para ser generoso. Mas como a gente já falou aqui outra vez, não dá para eu comer o pão e comer as sementes também. É tudo meu. Ah, minha família precisa, eu preciso, eu estou sempre em falta. Tu viu o que o outro tem lá? Tu viu o carrão que ele tem? Bah, tu viu que o cara tem 1 milhão? Eu também quero 1 milhão. Né? E em vez de nós submetermos o que nós temos a Cristo, a gente fica na loucura da comparação. Então, irmãos, nós precisamos entender que tem uma parte que eu preciso semear. E essa parte é Jesus que diz qual é. Eu preciso saber, entrar em contato com Jesus e entender o que eu preciso semear. O texto de Mateus 6, bem conhecido, 31 a 33 diz: portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Então, a garantia de Jesus, que nós buscando o reino de Deus em primeiro lugar, o que nós precisamos, a gente vai ter. Não vai nos faltar. O cristão que com generosidade semeia na obra de Deus, monetariamente falando, colhe frutos em diferentes áreas. Como a gente já vinha falando, não significa que eu que semeio financeiramente na igreja, se eu crescer nessa contribuição, se eu for
obediente ao que Jesus está dizendo para eu fazer, que eu vou ganhar mais dinheiro. Como a gente estava falando, talvez você fique com menos mesmo, bens materiais, mas a Bíblia está dizendo que você vai crescer espiritualmente. Então a gente faz as contribuições financeiras entendendo que vou ser recompensado. Talvez não seja dinheiro, talvez não seja material, talvez não seja. Mas eu preciso confiar que nada vai me faltar. Uma certeza que eu tenho é, nada vai me faltar. É uma promessa de Jesus. 2 Coríntios 9, lá, diz assim, ó, portanto, julguei necessário recomendar aos irmãos que me precedessem na visita a vocês e preparassem de antemão a oferta que vocês prometeram, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Essa é uma boa pergunta, irmãos, que eu tenho me feito. O que eu dou para a igreja, minha oferta para a igreja, é uma expressão de generosidade ou de amor ao dinheiro? Eu dou assim, mas tá, né? Ou é uma expressão de, eu sei que se eu for obedecer a Jesus, eu vou prosperar espiritualmente, eu vou ser mais feliz, eu vou experimentar as coisas de Deus. Isso afirmo, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. O que semeia com fartura, também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Então, irmãos, ele diz, e eu quero que vocês lembrem que aqueles que semeiam mais acabam colhendo mais frutos. Então, se você quiser crescer na generosidade, adivinha, você vai crescer na felicidade. Não quer dizer que você vai ficar mais rico, mas quer dizer que você vai crescer no reino de Deus, vai crescer na felicidade. Então, a melhor coisa é eu ouvir Jesus sobre até onde Ele quer que eu vá com a minha generosidade. O texto de 2 Coríntios 8 diz assim, sobre contribuição financeira ainda. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, isso é para nós agora, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa, no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também nesse privilégio de contribuir financeiramente. Então, eu estou dizendo, como vocês têm crescido em todas as áreas, em diversas áreas, eu quero encorajar vocês a crescerem na generosidade financeira, a crescerem. Peçam para Jesus ajuda. Ouçam o que Ele tem falado. Ele é a expressão máxima de generosidade. E sigam os passos que Ele tem para ti. Eu tive à frente de uma igreja, de um começo de uma igreja, que é a nossa congregação que nós temos lá em Gravataí. Eu tive lá por 7 anos. Nos últimos 3 anos a Tati esteve junto comigo lá. E eu acompanhava muitas famílias muito pobres. E certa vez eu estava lá num dia 24 de dezembro, na casa de uma família. E essa família, hoje eles têm 4 filhos, na época eu acho que eles tinham 3. E eles estavam lá num desafio que eu vi eles passarem muitas vezes. O que nós vamos comer hoje da noite? Eles iam à busca de vender coisas e tal. E eles estavam naquele desafio de novo. E eu estava ali pensando como que eu podia ajudar eles. Era Natal. E aí um vizinho bate na janela. Para vocês, para hoje, uma travessa dessas de metal com uma torta salgada, né? Torta de forno, assim. E aí eles pegaram, o marido pegou, colocou na mesa, e aí está toda a família em volta da mesa, e eu junto, e a primeira coisa que ele disse foi, glória a Deus, Deus é bom, né? Todo mundo sorrindo, né? Sabe o que foi a segunda coisa que ele falou? Ele olhou para a esposa e disse, quem sabe a gente dá um pedaço lá para o fulano que não tem nada. Irmãos, quem dera o meu coração e o teu se aproximem cada vez mais disso. Do primeiro sentimento, agradecer a Jesus. Jesus é bom. E o segundo sentimento é, como a gente pode abençoar outras pessoas com isso que a gente ganhou? Como que Jesus quer que eu abençoe outras pessoas com isso que eu tenho? Como Ele quer?
Qual é a proposta dele? Crescer na generosidade financeira é crescer em felicidade. Irmãos, o dinheiro está muito envolvido nessa questão de generosidade. E a gente precisa aceitar o desafio de Jesus de crescer na generosidade financeira. Com as pessoas perto de nós, com a igreja, com todos que nos cercam. E uma certeza a gente precisa ter, irmãos, não vai faltar. Jesus prometeu que a gente vai ter o suficiente, não vai faltar. Vai sobrar, vai ter o que a gente precisa, o pão para o que come e a semente para a gente semear. Essa é a promessa. Então a gente precisa confiar na promessa de Jesus. A submissão a isso, irmãos, na prática, a submissão a Jesus, na prática, ela depende do meu coração. Ela depende do meu coração. E aí eu falei para vocês algo bem importante, irmãos, que a gente ore pelo nosso coração. Que a gente ore pelo nosso coração. Que a gente peça ajuda para Jesus com o nosso coração. E também que a gente peça visão, sabedoria de Jesus sobre como eu devo agir. Porque eu não posso ajudar todo mundo. Nem emocionalmente, nem espiritualmente, nem financeiramente, eu não posso. Nenhum de nós pode. Mas Jesus tem missões específicas para cada um de nós. Nessa área da generosidade. E a gente precisa, por isso que é tão importante a oração, o jejum, a conexão com Jesus, porque a melhor forma de eu usar meu tempo, minha energia, meu dinheiro, tudo que eu tenho, é com a direção dele. E com o coração aberto. Irmãos, eu tenho certeza de uma coisa, porque Jesus faz isso. Se você orar pelo seu coração, teus olhos vão se abrir. Teus olhos vão enxergar coisas que você não enxerga hoje. Se você continuar orando pelo seu coração, você vai se ver uma pessoa mais generosa do que você achava que podia ser. Jesus te leva, Jesus faz milagres, Jesus... Se tu tem a disposição nessa direção, Jesus, muda meu coração, me faz uma pessoa mais generosa, me faz uma pessoa mais parecida contigo, me livra do egoísmo, me livra da comparação, do foco na falta, me ajuda, Senhor, a ter um coração mais parecido com o teu. Tu vai começar a ver o Senhor te mover, vai começar a ver as coisas irem para níveis que você nunca viveu. Jesus vai colocar a tua vida e vai te colocar na mão muitas coisas para você semear. E eu queria terminar com o versículo de 2 Crônicas 16:9, que diz que quanto ao Senhor, seus olhos estão sobre toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Quanto mais o meu coração for dele, mais ele quer se mostrar forte na minha vida. Porque ele sabe que ele vai colocar coisa na minha mão que eu vou semear. Que eu vou usar segundo a vontade dele. Que eu vou submeter a ele. Que eu vou fazer o que ele está pedindo para que eu faça. Então, irmãos, esse é o encorajamento de hoje. Que nós nos tornemos pessoas mais generosas. Mais generosa em todas as áreas, inclusive financeira. E eu queria te convidar a gente a orar sobre isso agora.